Pode-se dizer que são complicações locais associadas à administração de anestésicos locais, no bloqueio do nervo alveolar inferior esquerdo, exceto trismo é uma complicação local possível? Sim, quando a gente injeta o anestésico no interior da musculatura mastigatória. Né? Mordedura do lábio é uma possibilidade? Sim, o paciente vai estar com anestesia na região e pode ficar morder o lábio sem querer. Paralisia do lábio inferior esquerdo, infecção. Infecção é sempre um risco se você punciona uma área localmente inflamada ou contaminada. No entanto, paralisia de lábio inferior não é uma complicação local provocada por anestesia do nervo alveolar inferior. A gente tem adormecimento do lábio, mas não perde movimentação ou não há quadro instalado de paralisia. Então, a resposta que não é adequada aí seria a letra C, paralisia do lábio inferior. De acordo com o Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial, é uma manifestação da toxicidade moderada ao anestésico local, confusão, visão turva, convulsão ou disritmia cardíaca. Então, manifestação de toxicidade moderada ao anestésico local, a título de informação para vocês, é visão turva. O paciente apresenta aí a queixa de estar com turvação ou visão embaralhada, turva. Então, resposta correta, letra B, visão turva, toxicidade moderada, de acordo aí com o Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. A experiência clínica tem demonstrado que as reações desagradáveis às soluções anestésicas podem ser minoradas, ou seja, amenizadas pelas seguintes precauções: usar agulhas afiadas, usar a maior quantidade e a mais baixa concentração de anestésico, menos tóxico, prevenir injeção intravascular pela aspiração realizada antes da injeção? Sim. No caso de tendência do paciente a reagir desfavoravelmente a um tipo de anestésico local, o clínico deve escolher outro de diferente estrutura química. Então, resposta correta para minorar a reação desagradável ao anestésico local. Usar agulha afiada é importante? Sim, mas vai reduzir o risco de reação desagradável ao anestésico local? Não vai. Prevenir injeção intravascular pela aspiração realizada antes da injeção, mas não dá para aspirar, até tem que ser antes da injeção mesmo. Usar a maior quantidade e a mais baixa concentração de anestésico local menos tóxico. Eu estou em dúvida entre a letra B e C, mas eu iria de B, usar a maior quantidade de anestésico possível para minorar as seguintes precauções. A experiência clínica tem demonstrado que as reações desagradáveis às soluções anestésicas podem ser minoradas pelas seguintes precauções: agulha afiada não faz diferença, a reação tóxica, e usar a maior quantidade e a mais baixa concentração de anestésico local, menos tóxico. C. Prevenir injeção intravascular pela aspiração realizada antes da injeção. No caso de tendência ao paciente a reagir desfavoravelmente a um tipo de anestésico local, deve escolher outro de diferente estrutura química. Outro de estrutura química diferente seria éster. Todos os anestésicos são aminas, então não tem outra estrutura química diferente para sal anestésico. Resposta correta. O gabarito diz letra B, mas eu acho que a letra C é uma opção também possível no caso em questão. Então, essa alternativa, essa questão pode ter duas alternativas ou teria que ser anulada ou requerer aí um recurso, porque prevenir a injeção intravascular pela aspiração realizada antes da injeção é também um recurso para reduzir aí a reação desagradável provocada pelo anestésico local. Na avaliação da recessão gengival, a classificação de Miller
na qual a margem de recessão atinge ou ultrapassa a junção mucogengival e que não há perda de tecido periodontal ou interdental, com previsão de 100% de cobertura radicular, é classe. Então, vamos lá. Por que acho que é interessante a gente entender a classificação de Miller? Porque eu já notei que em algumas bancas essa classificação de recessão gengival é utilizada. Hoje em dia, com a nova classificação das doenças periodontais, nós temos uma outra classificação. Deem uma olhada na classificação atual, porque ela pode ser solicitada. Ela está lá no grande grupo 3 da nova classificação das doenças periodontais, mas a classificação de Miller, que é uma classificação de 1985, ela é muito enraizada no meio periodontal, né? Então, como é que é essa classificação? Então, vamos lá. Divide as recessões gengivais em 4 grupos, de acordo com a altura do osso interproximal, ou seja, papila, né? E a extensão apical da recessão em relação à linha mucogengival. Então, vamos ver o desenho aqui. Não é difícil. A classe 1 ocorre sem perda óssea interproximal. Então, tem papila. A recessão não ultrapassa a linha mucogengival. Olha a linha mucogengival aqui, né? Dividindo a mucosa alveolar da gengiva queratinizada. Então, é aquela recessão que a papila não tem perda óssea interproximal, a papila está bem, e a recessão ela é pequena, ela não chega na linha mucogengival. A 2, a única modificação é que ela ultrapassa agora a linha mucogengival, mas ela continua ocorrendo sem perda óssea interproximal. Ok. 3, então a coisa já começa, logicamente, a complicar, né? Recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival, então ela tem essa característica da 2, e ocorre com perda óssea interproximal. Então já tem perdas interproximais. Só que essa perda, essa recessão é coronal, perdão, a perda óssea interproximal, ela é coronal à base da recessão, ou seja, a perda óssea interproximal que está aqui, ela é coronal à base da recessão, ok? Essa distância que está aqui, a base da recessão está aqui, a perda óssea interproximal está aqui. A 4 é a mesma coisa, assim, mais evoluída, né. Então, recessão atinge ou ultrapassa a linha mucogengival, nesse sentido é a mesma coisa, e ocorre com perda óssea interproximal, a qual está no mesmo nível ou mesmo apical à extensão da retração. Então, a perda óssea pode estar aqui, né, ela pode estar no mesmo nível, nós estamos falando da perda óssea, né, tá? Ou da área interproximal, ou mesmo estar apical. É lógico que a papila ela pode estar, né, tecido mole aqui, ela vai estar um pouco mais para cima aqui no caso, mas no geral, o que ele está falando a 4 classe, a, a, a classe 4 de Miller, são aquelas perdas horizontais que ocorrem em volta do dente todo, né? Essas duas aqui têm um prognóstico muito ruim. Então, a pergunta é: na avaliação da recessão gengival, classificação de Miller, na qual a margem da recessão atinge ou ultrapassa a junção mucogengival. Então, você já sabe que não é a 1, a 2, a 3 ou a 4. E que não há perda de tecido periodontal interdental. Com previsão de 100% de cobertura radicular, é a classe 2, né? Aquela que tem a recessão ultrapassa a linha mucogengival, mas não tem perda óssea interproximal e, veja, está aqui, não há perda de tecido periodontal interdental e você tem uma boa previsão de 100% aqui de cobertura em termos de prognóstico, o que não existe entre classe 3 e 4. Não tem essa previsão de cobertura. E não existe classe 5. Então, classe 2. Os anestésicos locais são substâncias químicas que... Afirmação 1.
bloqueiam os potenciais de ação ou da ação de forma irreversível em todas as membranas excitáveis. Opa! Irreversível não, né? O problema está aqui, ó. É em todas as membranas excitáveis, mas não é irreversível, é reversível. Então, essa primeira afirmação está errada. Segunda afirmação. Bloqueiam os potenciais de ação de forma irreversível em parte das membranas excitáveis. Se o anestésico chega na membrana excitável, ele vai bloquear o impulso elétrico, mas o problema, na verdade, está aqui novamente, ó. Irreversível. Está errado, não é irreversível, é reversível. E afirmação 3, bloqueiam os potenciais de ação de forma reversível em todas as membranas excitáveis, que o anestésico tem acesso, né? Se o anestésico local não chegou naquela membrana excitável, ele não vai fazer nada. Mas uma vez que ele está lá, ele vai bloquear o potencial de ação naquela membrana excitável. Então, sim, essa terceira afirmação está correta. Os anestésicos locais bloqueiam o potencial de ação, bloqueiam os canais de sódio, impedem a despolarização de forma reversível em todas as membranas excitáveis. Ele não distingue, ele não vai falar, tá, se você é neurônio de dor, eu vou bloquear. Você é neurônio de tato, você não vou bloquear. Ele bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Marque a alternativa correta. Somente as opções 1 e 3 estão corretas? Não, aqui a gente já sabe, né? Somente a terceira afirmação. Ó. Somente a opção 3 está correta. Somente a afirmação 3 está correta. Não sei se vocês perceberam que quase todas, se não todas, as questões que a gente tem dessa banca de provas anteriores é muito relacionado assim. Todas as afirmações estão corretas, exceto... Todas estão certas, menos uma. Aponte a que está incorreta. Não sei se vocês perceberam isso. Sempre nesse sentido, a incorreta, qual que está errada, o exceto. Essa questão não fala isso. Ó, me acompanhe. São contraindicações absolutas ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais. Absolutas. Angina estável é uma contraindicação absoluta. Diabetes mellito não controlado é uma contraindicação absoluta. O uso de antidepressivos tricíclicos é uma contraindicação absoluta. Arritmias cardíacas refratárias é uma contraindicação absoluta. Ó, eu vou colocar aqui o gabarito, mas eu tenho uma crítica nessa questão. Eu acho que essa questão aqui está faltando uma coisa. Ó, ele fala que são contraindicações absolutas ao uso de vasoconstritor adrenérgico. Ele coloca aqui como antidepressivo tricíclico. Mas, turma, se vocês olharem aqui, ó, antidepressivo tricíclico, paciente que faz uso de antidepressivos tricíclicos, é contraindicação relativa. Muito provavelmente essa questão está relacionada ao livro Farmacologia Clínica para Dentistas e não o Andrade, porque o Andrade ele não faz essa classificação em absoluta e relativa. Quem faz são essas autoras aqui. Então, a gente entende que veio dessa tabela aqui. Né? Então, tá lá, ó, antidepressivo tricíclico relativa. Né? Aí, ele coloca... Deixa eu voltar lá na questão. Aí ele coloca lá. De acordo com a tabela, diabetes mellitus não controlado é absoluta. Arritmias cardíacas refratárias é uma contraindicação absoluta. O que eu acho que faltou aqui nessa questão? Aí é um achismo, tá? Eu acho. Porque essa questão tá estranha. Eu acho que esqueceram de colocar o exceto ao final de anestésicos locais. Talvez, se tivesse colocado o exceto, aí a alternativa T, de fato, a alternativa C, de fato, estaria correta. Porque de acordo com esse gabarito aqui, de acordo com a questão do jeito que tá,
São contraindicações absolutas ao uso de vasoconstritores adrenérgicos. Tá errado, essa não é a opção C. O uso de antidepressivo tricíclico não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Então fica novamente uma crítica nessa questão. Tá? Essa alternativa não é a correta. Não é a correta. Eu imagino que faltou alguma coisa aí nessa questão. Tá? Porque eu fiz até questão de mostrar para vocês a própria referência. Sempre quando tem alguma questão que gera alguma dúvida, alguma polêmica, eu faço questão de pegar lá do livro do autor e mostrar para não ter... Pra vocês entenderem a dúvida, o questionamento e muitas vezes até a contradição. Com relação ao emprego dos pronomes destacados, nos contextos em que se encontram, assinale a afirmativa incorreta. Então, aqui, a gente já vai colocar, sempre que eu faço uma prova e que eu dou aula para os meus alunos, eu falo para eles o seguinte, toda vez que tiver, mesmo que esteja em letras aqui garrafais, né, letras caps lock, né, letra bem grande, pegue sua caneta, circule para você saber que você tem que olhar, certo? Olhar aqui, porque você está procurando a incorreta. Então, aqui, letra A, aí ele coloca esse onde, né? E ele vai colocar assim, pronome relativo com semântica de lugar em que. Pode ser substituído por em que ou nos quais. Então, é assim, a escola onde trabalho fica em Poá e outra em Suzano. Então, a escola na qual trabalho, a escola em que trabalho, e nós vamos ver que o pronome relativo onde tem que estar ele tem que estar ligado a um lugar. E aqui vamos ver se ele está ligado a um lugar, né? Esquecer-se das desilusões. Nas estações orbitais dos shoppings ou templos das compras, onde os bens onde os bens nos consomem e a produção sempre crescente implica a criação em massa ou em série de novos consumidores. Então o onde está ligado aos shoppings ou templos. Então aqui, dos shoppings, né? Nas estações orbitais dos shoppings ou templos das compras, está ligado a lugares, então ele pode ser substituído pelo em que, tem o valor semântico, né? De em que, pode ser substituído, está correto. Eu falaria, aí ele quer aqui, suas. Pronome possessivo suas tem como referente o substantivo plural coisas. Então, você tem que olhar se o suas está ligado a coisas, certo? Tem que tomar cuidado, porque isso que é fazer a referência. Então, é você pegar uma questão que tem um referenciador. Você precisa ver se aquela palavra faz referência e exatamente para qual palavra. Tem que sempre olhar, tem que ter um cuidado, tá? Então, aí nós temos, eu falaria metaforicamente do homem moderno acorrentado, o Prometeu, ao consumo desenfreado de coisas para compensar suas frustrações e angústias. O pronome suas frustrações está falando que quem tem as frustrações é o homem moderno, é ele, né? Eu falaria, metaforicamente, do homem moderno. Ele, para compensar as suas frustrações, ou seja, as frustrações dele,
Então, aqui o suas não está ligado ao substantivo plural coisas. Está ligado ao homem moderno, né? Está ligado às frustrações do homem moderno. Então, aqui a gente não tem, né? Aquilo que nós chamamos não está correto, é a alternativa que está errada. Aqui, foi nos anos 60 que surgiu o que, ou aquilo, que se chama de pós-modernidade, na abalizada opinião de pronome relativo que, aqui, tem como antecedente o demonstrativo o, equivalente a alguma coisa, aquilo. Está? Sim. Olha aqui, a mesma questão que caiu lá atrás em outra prova, então você vê que ele aborda o mesmo conteúdo de uma forma diferente, mas ele vai abordar o quê? Pronome relativo com um pronome demonstrativo antes, que vai parecer um artigo, mas que não é pronome demonstrativo, ok? Então, aqui nós temos, está correto. E aqui, nessa, aí nós temos pronome pessoal oblíquo, essa palavra, o nos. Restou nos? Sim, é o pronome pessoal oblíquo. Uso da primeira pessoa do plural, nós. Então, nós vira nos. Ok. Funciona como estratégia que visa adesão à argumentação. Sim, então aqui está de acordo. Restou-nos o refúgio nos grandes espetáculos, certo? Então, é um pronome pessoal oblíquo, uso da primeira pessoa, do plural nós, e vai funcionar como uma estratégia que visa adesão à argumentação. Ou seja, restou-nos. Qual que é essa estratégia? Porque a argumentação, quando você argumenta alguma coisa com alguém, você vai colocar assim. Se você utilizar o nos, que é o nós, eu e mais alguém, é meio que, vamos dizer, para dar um convencimento. Isso gera um pouco de você tentar convencer o seu leitor, aproximando-se mais dele quando você coloca você e mais alguém. Então, você se colocando meio que dá uma estratégia da argumentação ser aceita, tá? Isso pode acontecer. Aqui, aí você não vai ler seria, está flexionado no. Bom, aqui você tem que olhar o verbo seria e você tem de olhar para aquilo que nós chamamos do tempo verbal e do modo verbal. Esse iria, subiria, dançaria, pegaria, levaria, comeria, estudaria. É o pretérito que é o futuro do pretérito, do modo indicativo. Então, a banca gosta de cobrar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o tempo e o modo verbal. Então, quando nós estudarmos o tempo, os tempos e os modos verbais, nós vamos ver que o futuro do pretérito, ele é um futuro que ele é hipotético. É algo que é uma hipótese da ação acontecer. Porque, gente, eu comeria um lanche agora do McDonald's, bem grande, mas para eu comer este lanche, eu precisaria ter aqui, né, o lanche. Então, eu comeria, mas agora é uma hipótese, porque eu não tenho lanche aqui, certo? Então, eu dançaria aqui, dançaria um samba para vocês, mas que pena, não tem a música. Ainda bem, porque eu não sei dançar, não. Então, aí coloca dessa forma. O futuro do pretérito, gravem bem isso na cabeça de vocês. É o único tempo verbal do modo indicativo que é uma hipótese,
que é algo que é possibilidade, algo hipotético da ação acontecer. Porque no modo indicativo, o modo indicativo indica isso, indica uma certeza. E aí nós temos, mas se é uma certeza, como que pode ser? O único tempo verbal do modo indicativo que vai ser hipotético, possível de acontecer a ação, é o futuro do pretérito, porque é um futuro e que está aqui em relação ao passado. Então, ou seja, para que aconteça aqui no futuro, algo tem que ter acontecido antes. Então, eu viajaria, mas para eu viajar, preciso ter dinheiro, entendem? Então, esse é o futuro do pretérito, porque já o futuro do presente é aquele que nós vamos ter como algo planejado. Hoje, da meia-noite às 6, eu não, você, doutor, doutora, você vai conversar com quem estiver na sua casa, pode ser com seu amigo oculto, pode ser com aquele seu amigo imaginário, mas você vai falar alguma coisa que você precisa memorizar. Olha, amigo, sabe aquele amigo imaginário que a gente costuma ter? Então, se você tem um amigo verdadeiro aí, uma companhia, fale para ela. Hoje aprendi que o futuro do pretérito, hoje eu aprendi que o isso aqui até que ele pode ser. E aí é uma maneira que vai fazer a diferença na sua vida. Vai por mim.